Dia, gente linda, bom dia, líderes, bom dia a todos vocês que estão aqui no nosso desafio de 11 dias de inteligência emocional para liderança. Vamos começar mais um dia aí cheio de energia, mais um dia aí onde a gente vai aprender mais sobre as nossas emoções, vai aprender mais sobre como evoluir como ser humano, né? Porque eu digo que os nossos treinamentos de inteligência emocional, eles nunca são para que a gente... Nunca são para os outros. Eles são para nós. Eles são para aqui dentro. Para melhorar aqui dentro. Porque quanto mais eu melhoro aqui dentro, mais esse mundo aqui fora ele fica melhor. Eu quero saber quem são as pessoas que estão amanhecendo aqui comigo nessa manhã de terça-feira. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá chegando aqui comigo, me manda um bom dia, me manda aqui da onde você tá falando para mim saber. Para mim saber da onde você tá falando. Porque hoje a gente vai ter um assunto bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre três verdades inconvenientes na liderança, né? E coisas que a gente às vezes não gostaria de enfrentar, mas que a gente vai enfrentar hoje e vai saber um pouquinho mais sobre nós mesmos, né? Hoje é a aula 4. Quem tá aqui desde o início? Me conta. Ó, Gi, Floripa, maravilhosa. Quem tá aqui desde o início? Quem tá aqui desde sábado? Já começando com tudo. Eu ontem fui dormir super cedo, acabou a aula do clube, eu capotei, porque olha, gente, como estou gripada. Que coisa séria, né? São Paulo tá me deixando assim, já é meu segundo pique de gripe aqui. Olha aí, maravilha, a gente tá desde o início. Distrito de Macarajá, novo repartimento no Pará. Maravilhosa, Débora. Que bom que você tá aqui com a gente. A Pri arrasou. Bom dia. A Adri também tá aqui. Tá sem voz ainda. Pois é, eu vou ter que cuidar da minha voz pra não perder a voz por aqui. Mas seguimos. Já dei aula sem voz também. Vamos que vamos, gente. 3 verdades inconvenientes da liderança. Primeira delas, você está preparado para ouvi-las? Antes disso, gente, vocês lembram de alguém? Puxa na memória aqui. Alguém que é líder, alguém que é empreendedor, alguém que lidera um time, alguém que é empresário. Se você puxou na memória agora alguém, manda essa live para essa pessoa. Manda essa live para essa pessoa. Nem que ela vá assistir depois, gravada, não tem problema. Manda essa live para essa pessoa. Porque o assunto de hoje ele é bem importante. Ele é para aprofundar. Você pegou papel e caneta aí para você começar a aula de hoje? Na aula de hoje, então, 3 verdades inconvenientes sobre a liderança. E no final a gente faz a nossa prática. Primeira verdade inconveniente. Antes de eu falar dessa verdade, eu quero te trazer a ideia de que liderar não é apenas ocupar uma posição. É sustentar emocionalmente as consequências dessa posição. O que muitas pessoas às vezes não entendem, os nossos próprios liderados, os nossos próprios funcionários às vezes não entendem, é que o que a gente mais precisa é sustentar as consequências das nossas decisões. Ter pulso firme naquilo que a gente se propõe. E que muitas vezes algumas decisões, elas exigem muito de nós, muito das nossas emoções. Você percebe que às vezes tem pessoas de fora da situação que dizem: vai lá e decide e pronto. E aí você, dentro de você, você sabe que não é só assim, só ir lá e decidir e pronto. Tem um envolvimento dentro de você. Um envolvimento diferente. Quando é a nossa equipe, quando é o nosso negócio, é diferente. A gente é envolvido emocionalmente na causa, na situação.
Por isso que é difícil de tomar decisões. Por isso que muitas vezes é difícil de a gente se direcionar para algumas coisas que a gente quer. Porque o nosso emocional ele não está preparado para essas situações. Então, quando a gente fala na primeira verdade inconveniente sobre liderança, é a seguinte, que a tua equipe, ela não escuta apenas o que você fala. Ela aprende com o que você tolera. A gente está tolerando comportamentos, situações o tempo inteiro. E a gente às vezes tolera porque a gente está cansado de falar. A gente está cansado de dizer sempre as mesmas coisas. A gente está cansado, mas é aí que a repetição acontece para que exista a cultura. Então pensa comigo, muitos líderes, eles falam por aí a ideia de que aqui a gente valoriza respeito, aqui a gente precisa ter responsabilidade, aqui a comunicação precisa ser clara, aqui todo mundo precisa cumprir acordos. Só que na prática, essas mesmas pessoas, elas permitem que os funcionários atrasem, elas permitem comportamentos inadequados, elas permitem fofoca e até entram na fofoca junto, falta comprometimento do próprio líder. E eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo ano passado. Eu tenho um código de cultura dentro da minha empresa. E nesse código de cultura, tem lá o que eu tolero e o que eu não tolero. Nesse código de cultura tem que eu não tolero fofoca. Aí um dia a Maria Eduarda chegou e ela começou a contar uma história de alguém. Presta atenção. O meu consultor que estava sentado na mesa, ele me olhou e ele falou assim, Roberta, aqui no teu código de cultura diz que você não tolera fofoca. Por que que você parou para ouvir o que a fulana estava contando? Eu fiquei chocada. Eu falei, é verdade. Então, a gente precisa ser congruente com aquilo que a gente quer dentro da empresa. Não adianta você falar que você não quer fofoca se você tá lá participando da fofoca também. Nós, seres humanos, a gente é curioso por natureza. Aí chega uma pessoa, começa a contar, a gente vai lá e quer saber. Então não coloca no código de cultura. Se tu tolera a fofoca, não coloca no código. Porque a empresa, ela funciona com congruência. Os teus liderados, eles vão seguir você. Eles vão seguir você. Imagina um líder que exige pontualidade. Ele exige pontualidade. Mas ele não chega no horário. Você lidera pelo exemplo, gente. Pelo exemplo. E isso também tem a ver com inteligência emocional. Você tolerar comportamentos inadequados porque você quer evitar desconforto, evitar falar, evitar se expressar, evitar se posicionar como líder, isso não vai te trazer resultado nenhum. Bem pelo contrário, vai mostrar que a tua liderança é fraca. Vai mostrar que você não é congruente. E ontem mesmo eu falava no Clube da Mente, na nossa aula, que a gente não pode ser incongruente. As pessoas, elas sentem segurança em passar o Pix, passar o cartão para nós, quando a gente demonstra confiança. E confiança não é quando você vence dos outros. Confiança é quando você vence de você mesmo. Confiança é quando você consegue ser congruente e coerente com o que você fala. Pergunta para você refletir aí. O que você reclama da tua equipe, mas que você tolera? Você tolera. E aí, eu vou deixar aqui uma frase, vamos ver se eu vou conseguir copiar aqui. Uma frase para você refletir no dia de hoje. Tô todo dia trazendo essas frases. Toda vez que um líder evita um limite necessário, um posicionamento, um falar, um expressar, um dar um feedback negativo, às vezes, ele ensina a equipe que aquele comportamento pode continuar.
Então, se você continuar tolerando, se você não chamar atenção, se você não der um feedback, você vai continuar levando isso vai continuar acontecendo. É como se você dissesse assim, ó, podem continuar sendo como vocês estão sendo. E aí a minha pergunta para você é, o que você prefere? Continuar tolerando aqueles comportamentos ou você prefere mudar? Criar uma nova cultura. E aí, gente, depois que uma cultura é instalada, depois que desrespeito, atrasos, essas coisas é tolerado, você precisa de um tempo para mudar esse comportamento. Muitos empresários, eles contratam uma palestra, uma imersão lá de 1 dia, de 2 dias e querem que o consultor faça um milagre. Esse comportamento, ele vai mudar por 1 semana. A pessoa vai lá dar um treinamento para ela e tal. 1 semana, a equipe toda muda. Só que aí, passou aquela 1 semana, todo mundo volta a fazer o mesmo. Por quê? Porque comportamento não se muda em 1 semana. Não se muda em um evento. Se muda com consistência. Hoje, um dos pré-requisitos que eu tenho para trabalhar dentro de empresa é que eu não trabalho menos que 6 meses. Eu não dou palestrinha. Eu não dou imersão. Por quê? Porque não se muda comportamento com uma imersão, com uma palestrinha. Se muda comportamento com consistência. E aí, se aquela cultura já foi instaurada lá na sua empresa, ela precisa ser mudada. E como que eu vou mudar? Com repetição, repetição, repetição. Tá fazendo sentido isso que eu trouxe para vocês? Não me deixem aqui sozinha falando, por favor. Não me deixem aqui sozinha. Posso continuar para a próxima? Não sei se vocês já estão trabalhando, o que vocês estão fazendo, mas só a Márcia me respondeu aqui. Bora passar para a próxima. Segunda verdade inconveniente. A tua equipe, ela pode não estar desmotivada. Ela pode estar emocionalmente cansada de você. É muito comum, quando a equipe ela perde a energia, o líder pensar: as pessoas não têm comprometimento, ninguém quer trabalhar, essa geração não tem responsabilidade, eu preciso motivar mais essa equipe. Um monte de gente pensa isso. Só que nem sempre o problema é a falta de motivação. Às vezes as pessoas estão cansadas de não saber o que o líder espera. Então, a falta de um norte claro, receber orientações contraditórias. Uma hora você fala uma coisa, outra hora faz outra, e aí as pessoas não entendem muito bem o que é para fazer. Viver sob uma mudança de humor constante. Um dia você chega super bom dia e tal, outro dia você chega puta da cara. Trabalhar com medo de errar. Esses dias eu tava numa empresa e a pessoa me falou assim: Rô, sabe o que tá acontecendo agora? O pessoal tá escondendo de mim quando eles erram. E eles escondem por quê? Porque a primeira vez que eles erraram, você foi lá e pegou no pé deles? Você demonstrou que você ficou chateada? Criou cultura. Agora precisa mudar essa cultura. Então, eles cansam também de não ser reconhecidos, de não receber um feedback claro, de ouvir apenas aquilo que eles fizeram de errado e nunca um reconhecimento positivo, de eles precisar adivinhar se o líder está num dia bom ou num dia ruim. As pessoas cansam de gente instável emocionalmente.
Ontem eu falei isso para um relacionamento meu, um ex-relacionamento meu. Eu falei, que estabilidade é essa? Você vem, me segue, para de me seguir, curte minhas coisas, daí depois some, daí... Que estabilidade é essa? A mesma coisa acontece com a gente enquanto líder. Nos nossos relacionamentos, em todos os nossos relacionamentos, não dá para mais ter essa liderança tóxica. A gente precisa ser congruente, a gente precisa seguir o ritmo da parada. Porque senão a outra pessoa ela não vai te entender. Ai, Roberta, mas sei lá, eu sou assim, eu sou bipolar, eu tenho ansiedade. Então vai te tratar. Então vai te tratar, vai fazer alguma coisa por ti. Eu tenho traços de bipolaridade. Imagina eu, bipolar. Eu sou extremista, eu sou escorpiana, gente. Emoções à flor da pele. Se eu não faço algo por mim, as pessoas que estão ao redor, elas pagam esse preço. Então eu tenho que fazer alguma coisa por mim. O que eu vou fazer por mim? Vou meditar, vou fazer yoga, vou suplementar. Às vezes é falta de magnésio, às vezes é falta de um nutriente. Você tem que fazer alguma coisa por ti. Coitado das pessoas que estão ao teu redor. É igual aquelas pessoas que vivem dizendo, ai, mas eu tenho TDAH. Eu chego atrasada porque eu tenho TDAH. Meu filho, se você já sabe que tem TDAH, então faz alguma coisa para te organizar para chegar no horário. As outras pessoas não têm que pagar o preço por você ter um problema. É você que tem que se organizar a partir do problema que você tem. Mas eu sou ansiosa. Ok, então o que vamos fazer para diminuir essa ansiedade? O que vamos fazer para reorganizar aí a vida? O que vamos fazer? Vou entrar num grupo de corrida? Eu mesma ontem me inscrevi numa corrida que dá para ir caminhando. Pô, vou fazer alguma coisa por mim. Vou me comprometer. Vou fazer por mim, não é nem pelos outros, é por mim. É para que eu não passe a taxada ali fora de... Poxa, aquela lá o TDAH de novo. De novo o problema de TDAH. Mas a gente precisa tomar vergonha na cara. Todo mundo tem um transtorno, gente. Todo mundo. E aí imagina se todo mundo vai decidir fazer alguma... então tá. Mas todo mundo tem que me aguentar porque eu tenho tal transtorno. Não. Ninguém tem que te aturar. Você tem que fazer alguma coisa por você. Você tem que ir se normalizar de alguma forma. Se você descobriu que você tem TDAH, se você descobriu que você tem ansiedade, se você descobriu... O que você vai fazer com isso? Você vai simplesmente se acomodar? Eu tenho isso, eu sou assim, síndrome da Gabriela. Não, você vai ter que fazer alguma coisa por você. Tô pegando pesado, gente? Tô pegando pesado? Esses dias eu entrevistei uma líder. Eu digo entrevistei porque a gente tava fazendo um processo com ela. E quando ela começou a me contar a história dela, foi muito engraçado, porque tem muito a ver com isso que eu tô falando. Ela começou a me contar a história dela e parecia ser uma história tão perfeitinha. Eu estudei em tal lugar, eu fiz tal coisa, eu cresci dessa forma, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nananã. Eu falei, nossa, que mulher incrível, que mulher perfeita, que mulher maravilhosa. Aí quando eu fui perguntar pra ela qual é o teu desafio, o desafio dela é justamente essa pressão que ela coloca nela para ser perfeitinha. Então você percebe que todo mundo tem algum desafio. Todo mundo passa por alguma crise interna. O que cada um faz é se trabalhar para sobreviver a essa crise interna, para sobreviver às suas questões. E detalhe, a gente vai falar no decorrer desses dias sobre propósito. Ter um propósito claro ajuda a gente a enfrentar muito esses desafios. Ajuda a gente a olhar para dentro e começar a perceber aonde está a tua força, o teu poder. Não adianta a gente simplesmente botar a culpa no TDAH, na bipolaridade, na ansiedade e não fazer nada. E não dar os nossos pulos. A gente precisa dar os nossos pulos. Tu entende? Mas eu tenho problema, Roberto. Outro dia eu atendi um menino de uma empresa. Eu tenho um problema. Vício no tigrinho. Tô gastando todo o meu salário lá. Pois é, então o que tu vai fazer?
O que tu vai fazer para resolver isso? Não vou mais acessar, vou bloquear isso no meu computador, vou bloquear isso no meu celular, vou pegar o meu salário, minha conta e vou dar para minha esposa. Ela que vai administrar o dinheiro, não vai mais ser eu. Eu vou ter que resolver isso. Se precisar tomar um remédio, vou tomar, mas eu vou resolver a minha vida. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Terceira e última verdade inconveniente. Posso passar para a próxima? Ou tô pegando muito pesado com vocês? Eu quero aqui formar líderes. Eu não quero formar gente frouxa. Eu quero formar gente que sabe para onde tá indo, que sabe o que quer, que faz alguma coisa pela sua vida. Eu quero formar pessoas que vão deixar a sua marca no mundo, na vida de alguém. Porque é isso que é liderar. Liderar é você deixar a sua marca na vida de alguém. Não importa quantas pessoas. Não importa se é uma, se é duas, se é três. Mas quando você morrer, alguém vai falar assim: fulana me ajudou. Fulana foi legal comigo. Fulana me impulsionou. Fulano. É isso que eu quero. Eu quero que você deixe a tua marca no mundo. Terceira verdade inconveniente. E aí presta bastante atenção. O problema que mais irrita você na equipe pode revelar uma dificuldade que existe em você. Essa verdade, ela vai exigir de ti muita maturidade. Porque muitas vezes aquilo que mais incomoda o líder toca em algo que ele ainda não resolveu internamente. Vou contar uma coisa muito pessoal para vocês. Minha agora. Eu fiquei 1 ano e meio na terapia com um psicanalista, tentando resolver um problema sobre comprometimento. Eu sou uma pessoa que eu fico puta da cara quando alguém se compromete comigo e não faz. Quando alguém me diz, eu vou preencher tal formulário e não preenche. Quando alguém fala, eu sou essa pessoa, gente. Eu fui criada assim, a minha mãe me criou assim. Você tem que ter palavra, você tem que ter comprometimento, você tem que... Eu fiquei 1 ano e meio na terapia, toda semana eu falava sobre isso. Semana retrasada, uma pessoa falou pra mim assim: Rô, você tem que pegar mais leve. As pessoas não têm o mesmo comprometimento que você. As pessoas não são igual a você. Se você não pegar mais leve, você vai ficar doente. As pessoas às vezes faltam às reuniões. As pessoas às vezes não preenchem os formulários. As pessoas... E eu falei, mas meu Deus, no meu mundo isso não acontece. Acontece. E aí tem coisas que às vezes a gente se incomoda com os outros, que a gente precisa olhar pra dentro e perceber se a gente não tá precisando tirar o pé do acelerador e ir com mais calma e com mais leveza. Porque aquilo que tá tanto incomodando a gente não é sobre o outro, é sobre nós, sobre às vezes a nossa falta de tolerância, sobre às vezes a nossa falta de paciência com as coisas. Então, quando a gente se apega muito ao negativo, quando a gente, bota muito atenção no que tá errado, quem se prejudica somos nós. Quem acaba ficando mal somos nós. E aí, se a gente pega mais leve com a vida, com o mundo, com as coisas elas vão se reorganizando. Mas para isso a gente precisa ser leve. Pensa aí nos teus botões uma situação que você pega no pé dos teus colaboradores. Uma situação. Ou que te incomoda muito neles. Que situação é essa? Essa situação, ela tá dentro de você ou fora de você? E aí eu vou deixar uma frase aqui pra você.
Uma equipe, ela não entrega o seu melhor em um ambiente onde ela precisa se defender o tempo inteiro. Se ela precisar se proteger o tempo inteiro, se defender o tempo inteiro, ela não vai entregar o 100% dela. Não vai entregar. E aí, uma última pergunta de reflexão para hoje. Última pergunta de reflexão. Você está enxergando a pessoa como ela é ou através da irritação que sente por ela? A irritação que você sente por ela. Não tem aquelas pessoas que às vezes a gente marca elas negativo? A gente marca elas. E aí parece que você criou uma péssima impressão dela e parece que não consegue mais. Parece que aquela pessoa já era. E aí a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter calma para que a gente possa trazer para dentro e acolher as nossas irritações, acolher as nossas emoções, acolher os nossos sentimentos, para que a gente possa deixar as pessoas serem o que elas são e não o que a gente gostaria que elas fossem. Tá certo, gente? Fez sentido essas 3 verdades que eu trouxe para você? Vamos para nossa prática? Antes da gente ir para nossa prática, de 0 a 10, o quanto valeu para você só entender essas verdades inconvenientes? Comenta aqui. Vocês estão aí ainda, gente? De 0 a 10, quanto valeu pra você? Olha que legal, a Ana tá por aqui, a Márcia, a Marlise, a Maiara. Que legal que vocês estão por aqui. De 0 a 10, quanto que valeu pra você fazer essa reflexão? Dez. Arrasou. Maravilha. Gente, antes da gente ir para nossa prática, amanhã não falte, tá? Amanhã eu vou trazer um presente aqui para vocês, então não faltem amanhã. Venham. A Vanessa, cheguei no meio, mas te digo que isso faz muito sentido para mim. Vi muitas situações que acontecem comigo e com os meus filhos. Olha aí, gente. Olha aí. Que legal, que bacana. Muito bom. Para nossa prática de hoje, quem estava aqui ontem aprendeu a fazer a respiração das narinas alternadas. Que você pode tanto fazer com os 2 dedos aqui, trancar com os dedinhos, ou fazer assim, tá? Eu aqui em São Paulo tô aprendendo assim também, mas eu prefiro ainda fazer lá. Para essa respiração das narinas alternadas, a gente vai fazer uma sequência diferente, que vai exigir de ti mais concentração. Então, como que a gente vai fazer hoje? A gente vai inspirar em 3 tempos, segurar em 6 tempos e soltar em 3. Então, você inspira com a narina direita, 1, 2, 3, segura o ar em 6 e solta em 3. Você só vai trocar aqui quando o pulmão estiver cheio. Vocês entenderam? Ontem você respirou, mas você não precisava contar as respirações. Então você ia lá e inspirava com a narina esquerda, trancava e soltava, correto? Hoje você vai inspirar em 3, segurar em 6 e soltar em 3.
Vai exigir mais concentração, claro. Vai exigir que você vá trabalhando o teu cérebro para isso. Eu vou colocar uma musiquinha aqui e a intenção dessa musiquinha é só te concentrar, te trazer para o eixo, mas aonde você vai colocar a atenção de fato é na contagem. Você vai colocar a atenção na respiração. Você vai colocar a atenção nos números. Se você quiser, você pode, inclusive, projetar os números. Então, quando você inspira em 3 tempos, você pode imaginar número 1, número 2, número 3. Quando você segura o ar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e solta o ar em 3. 1, 2, 3. É dessa forma. Alguém aqui não entendeu? Por favor, gente, às vezes eu tenho dificuldade de explicar, então vocês podem perguntar. Fiquem à vontade. Dai, você entendeu? Bruna, você entendeu? Keila, você entendeu? Márcia, você entendeu? Maiara, vocês entenderam? Me mandam um positivo aqui. Então vamos começar. Eu vou pedir para você então sentar, coluna ereta, ombros soltos, a mão esquerda você pode deixar sobre a perna, com a palma da mão para cima. Você vai colocar os 2 dedos aqui. Você vai fechar os teus olhos, esses que olham para fora. Vai inspirar profundamente. Vai soltar o ar, relaxar. E quando o teu pulmão estiver vazio, você vai trancar a narina esquerda e vai contar 3 tempos com a narina direita. Segura, tranca a respiração, conta até 6. E solta com a narina esquerda. Inspira com a própria narina esquerda. Segura, tranca a respiração. E solta com a direita e vai fazendo no teu ritmo e no teu tempo. Se algum pensamento entrar, só volta a se concentrar na tua respiração, só volta a se conectar com você. Se o braço cansar também, fala para ele, é só mais um pouquinho.
Faça seus 2 últimos ciclos agora. E quando você expirar com a narina esquerda, você pode baixar o seu braço, relaxar, manter os olhos fechados para você sentir os benefícios da técnica. E ali, percebendo os benefícios da técnica, você pode trazer uma intenção para o teu dia. Algo que você precisa resolver no dia de hoje, algo que você precisa fazer. Você pode trazer a ideia de concluir isso com êxito, concluir isso com facilidade, com leveza. E você pode inspirar profundamente, soltar o ar, relaxar, colocar um grande sorriso no teu rosto. E conforme você vai voltando pro aqui e agora, você pode ir abrindo os teus olhos, se espreguiçar, se conectar com esse estado de presença. E quando você voltar para o aqui e agora, coloca aqui como você está se sentindo nesse momento. Se essa concentração te ajudou, te fez você se sentir melhor. Comenta aqui para a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje. Comenta aqui se você voltou bem, se você está mais presente, mais consciente. Se você não conseguiu fazer a prática, também comenta aqui. Acalma os pensamentos acelerados. Que legal. Olha aí, Vanessa. Que bom que você está aqui. Maravilha. Você acha que amanhã dá pra gente convidar mais alguém para participar com a gente? Dá pra gente levar essa leveza, esse bem-estar para outras pessoas? Assume o teu compromisso de trazer mais uma pessoa para cá. Assume o teu compromisso de convidar alguém despretensiosamente. Às vezes aquela pessoa que você nem imaginou, ela vem aqui. Ela vem aqui e ela descobre que ela pode se sentir bem, que ela pode se sentir em paz, que ela pode estar bem com ela mesma. Tá certo? Olha aí, Vanessa, eu acordo a 200 por hora, isso me fez muito bem. Obrigada. Que bom, que bom, que bom. Parabéns pra você por você estar aqui. Que bom. Eu espero vocês amanhã, 7h04 da manhã. Amanhã a gente vai ter um presentinho aqui, então, por favor, esteja aqui 7h04 da manhã para você aproveitar todos os benefícios dessas práticas que você vai aprendendo. Um beijo grande, fica com Deus, que você tenha um dia maravilhoso.